E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura e esse é o 9º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o 9º episódio da série 119, A Rota da Obediência. E vamos meditar nesse episódio no 9º bloco de versos do Salmo 119, que traz os versículos 65 ao 72, que começam no seu original com a letra hebraica Tet. O Salmo 119 é formado, no seu original, por blocos de 8 versos, começando as frases cada um com uma das letras do alfabeto hebraico. Na tradição judaica, os mandamentos e os conteúdos das escrituras são ensinados por meio da leitura e repetição do texto sagrado desde a infância. Confere lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, e você vai ver que foi justamente isso que Deus ordenou que fosse feito. Mas por quê? No versículo 6 de Deuteronômio ele diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E para que isso aconteça, ele diz no verso 7 que esse processo tem que ser feito com persistência. E no versículo 24 de Deuteronômio 6 é revelado o objetivo final de Deus com tudo isso. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E é exatamente esse também o objetivo final do autor do Salmo 119 em escrever, inspirado por Deus, o Salmo nesse formato de acróstico. A obediência a Deus por meio da meditação e memorização de sua palavra. Afinal, fica muito mais dinâmico o processo de memorização de um texto escrito nesse formato. E nós estamos percebendo que, apesar de ser o capítulo mais longo da Bíblia, composto de 176 versículos, o Salmo 119 traz um compacto das várias vertentes que compõem a nossa vida com Deus. E a sensação que dá ao longo da leitura do Salmo é que o salmista está descobrindo e conhecendo cada uma dessas vertentes, pouco a pouco, uma de cada vez. Como se estivesse, de fato, trilhando uma trajetória de descobertas. Descobertas essas que estão sendo proporcionadas por Deus e usadas por Deus para atrair o salmista a ele, por meio de uma vida de verdadeira obediência à sua palavra. E por isso que nós entendemos que, de fato, o Salmo 119 é uma rota da obediência que marca a vida daqueles que estão sendo atraídos por Deus e estão se voltando para Deus. A trajetória que o salmista trilha nesse salmo e que temos acompanhado ao longo desses episódios é a trajetória que todos nós, conduzidos por Deus, estamos trilhando. Para longe da rota que a gente trilhava na nossa antiga vida sem Cristo e em direção a Ele agora. E nós entendemos que o nome que é dado a essa trajetória de mudança de direção e de retorno a Deus é arrependimento. No episódio anterior, nós vimos que o salmista entendeu que o chamado à verdadeira obediência é o chamado a uma guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne e contra tudo aquilo que se levanta contra a vontade revelada de Deus. E que para isso é necessário que a gente tenha uma mentalidade de guerra nessa trajetória. E ele trouxe à memória algumas verdades cruciais da vontade de Deus, as quais ele entende serem armas necessárias nessa guerra. E uma delas é que não há como sobreviver nessa guerra sem compromisso verdadeiro com Deus, que começa com uma atitude verdadeira de mudança de direção, de arrependimento constante, que possibilita o processo da metanoia em nós, ou seja, o processo da renovação da mente gerado pelo Espírito Santo em nós, transformando os nossos hábitos e nos levando a uma vida de verdadeira e total obediência a Deus. Sem compromisso verdadeiro não há arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro não há metanoia. Sem metanoia não há renovação da mente. E sem uma mente renovada pelo Espírito Santo não haverá uma vida vivida em verdadeira obediência. E com isso, com certeza seremos derrotados nessa guerra. E se entendemos que o arrependimento é essa trajetória que estamos trilhando para longe do domínio do pecado e em direção a Cristo, e que a verdadeira obediência é o que caracteriza a rota que Deus traçou para trilharmos nesse caminho, nessa trajetória em direção a Ele, então nós chegamos ao entendimento desse episódio. A verdadeira obediência é a marca do arrependimento verdadeiro. E através do bloco de versos desse episódio, que é composto dos versículos 65 ao 72, nós vamos ver alguns sinais de transformação que evidenciam um verdadeiro arrependimento que é causado por Deus em nós e que o salmista percebe estarem acontecendo em seu ser, e como cada um deles é marcado por traços da verdadeira obediência. O texto diz o seguinte: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos,
Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. No primeiro episódio, nós vimos o salmista iniciando seu raciocínio, reconhecendo o quão felizes são as pessoas que andam de maneira irrepreensível e que vivem em obediência à palavra de Deus. E então, no terceiro episódio, ele pede a Deus que o trate com bondade, dando a ele também vida para obedecê-lo. Agora, no versículo 65, ele parece repetir esse pedido. Porém, agora ele conclui o seu clamor pela bondade de Deus, pedindo que ela venha ao seu encontro da forma como Deus a promete em sua palavra. E será que ele pede isso com a intenção de ficar lembrando Deus das suas promessas, pois ele não confia que Deus vai se lembrar ou vai cumprir as suas promessas? Porque se olharmos de forma rasa o texto, talvez dê essa sensação. Mas não é porque ele não confia em Deus, mas pelo contrário, ele aprendeu a não confiar em si mesmo, e sim naquilo que Deus diz. E é naquilo que parte de Deus que ele não só confia, como também deseja se basear para compreender todas as coisas e viver, como vemos no versículo 66. E nós compreendemos isso quando percebemos o modo como ele se dirige a Deus, se colocando como servo de Deus e pedindo que a bondade de Deus venha até ele da forma como Deus quer que ela venha, e não da forma como ele quer. O que nos leva a entender que a total submissão a Deus e a confiança plena na sua palavra são sinais da verdadeira obediência que caracteriza o arrependimento verdadeiro. Paulo diz em Filipenses 1, do 9 ao 11, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. No versículo 67, o salmista reconhece que, antes de ser castigado, ele andava desviado, mas que agora, após colher os frutos do estilo de vida que plantou longe da rota que tem trilhado em direção a Deus, ele vive em verdadeira obediência a Deus. E no versículo 68, ele admite o quanto Deus é bom e o quanto tudo o que Deus faz também é bom. E unindo esse raciocínio com o raciocínio que já compreendemos dos versículos 65 e 66, entendemos que o salmista, demonstrando a maturidade que vem com a transformação de mente que acontece no arrependimento verdadeiro, ele está admitindo algo muito importante, que, entendendo que Deus é bom, e que tudo que Deus faz também é bom, então parte da bondade que vem de Deus através de sua graça e que gera em nós o verdadeiro arrependimento, que por fim nos leva em direção a Ele, vem na forma de justiça e disciplina. Justiça, pois Deus, mesmo dando vida através de sua graça ao salmista, perdoando seus antigos pecados e também suas quedas que aconteceram no seu trajeto de retorno a Ele, não o isentou de colher aquilo que ele plantou. Como Paulo diz em Gálatas 6, 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E disciplina, pois vemos que a aplicação da justiça de Deus na vida do salmista, ainda que dolorosa no início, tem gerado nele um novo caminhar, marcado pela obediência verdadeira, a qual o salmista inclui no versículo 68 como uma prova da grande bondade de Deus. Pois assim como diz Hebreus 12, do 5 ao 11, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E no versículo 69, o salmista cita mais uma vez as perseguições que enfrenta por sua nova vida em Deus, fazendo um comparativo do real estilo de vida daqueles que o perseguem e do seu atual estilo de vida, a partir do que Deus o tem levado a compreender e enxergar nessa mente renovada que faz parte da vida daqueles que andam em arrependimento verdadeiro. E ele chega à conclusão de que a vida dos seus perseguidores é marcada por arrogância, mentiras, maledicência e por um coração insensível àquilo que vem de Deus. Enquanto que a sua realidade atual tem sido marcada por obediência total de todo o coração e prazer e contentamento em Deus e em sua palavra. E se olharmos de forma rasa novamente o texto, vai parecer até que o salmista está se achando perto dos seus perseguidores, não é? Mas essa sensação é destruída quando prestamos atenção nos próximos versículos, 71 e 72, que fecham esse nono bloco de versos do Salmo 119,
quando o salmista diz que foi bom para ele ter sido castigado por Deus, para que ele aprendesse o que Deus ordena em sua palavra, e que para ele vale mais a palavra de Deus do que milhares de peças de prata e ouro. E com isso ele está reconhecendo sua realidade como pecador, e que se tudo isso que ele reconhece que é bom está acontecendo em sua vida, não é pelo seu mérito, mas pelo mérito de Deus, que é quem está realizando essa obra nele, e é em quem de fato ele tem o seu contentamento. E você se identifica com tudo isso? Consegue enxergar esses sinais em sua vida? Se sim, glória a Deus. Então continue com humildade, submissão e verdadeira obediência a Deus. Não desista. Mas, se analisando com profunda humildade e sinceridade diante de Deus, você não consegue enxergar esses sinais em sua vida, então clame a Deus hoje por essa realidade de arrependimento verdadeiro em sua vida. Ou do contrário, você vai continuar trilhando a rota da desobediência, vivendo um falso evangelho que não te levará a outra realidade que não seja a da condenação eterna. Por isso nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade, pois estamos convencidos de que aquele que começou essa boa obra de arrependimento em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bora? Até o próximo episódio.